Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, pessoal, na aula passada, nós vimos o que seria o sentido conotativo, denotativo, a significação de algumas palavras. Porém, nós temos outras classificações. Então, nós veremos isso hoje, iniciando por... A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. O que isso quer dizer? Que a linguagem é o maior meio de comunicação, de interação e de informação do ser humano. Isso porque possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes, conhecimentos e faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Então, é fundamental a linguagem, que nós saibamos como utilizar essa linguagem. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, que é através da nossa fala, ou seja de maneira escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos. Já foi falado na aula passada, nós temos dois sentidos das palavras, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é aquele sentido real, de dicionário, aquele sentido real mesmo da palavra. Se eu digo um pneu, é aquele pneu, o objeto do carro. Agora, se eu falo um pneu, estes pneus estão enormes. Por exemplo, eu posso estar tendo duas interpretações, o pneu mesmo de carro e digamos que uma gordurinha que eu tenho na barriga, e chama aquilo de pneu. Então eu tenho, quando eu falo no sentido figurado, eu tenho um ou dois mais sentidos, como já foi explicado na nossa aula passada. Sabemos da necessidade e da importância de escrevermos corretamente a língua portuguesa, então ela possui regras. E entender como elas funcionam é a nossa maior conquista. Escrever e falar corretamente faz toda a diferença. Principalmente quando nós conhecemos todas as palavras que são várias da língua portuguesa. Nós queremos utilizá-la e é uma grande conquista. Vamos aprender então o significado de quatro significações básicas da nossa língua, Essas quatro palavrinhas são as quatro classificações de significação das palavras da língua portuguesa. Sinônimos, antônimos, homônimos e hipônimos. Nós geralmente utilizamos elas, mas nós não conhecemos o que são elas. As palavras sinônimas. Sinônimas, professora, já ouvi falar isso. É muito comum que nós geralmente até utilizamos no nosso dia a dia. As palavras sinônimas são dois ou mais vocábulos que têm um significado semelhante, ou mesmo significado. Exemplos. Eu digo assim, vou à casa de João. Eu posso muito bem trocar a palavra casa por moradia. Eu vou à moradia de João. Então, palavras sinônimas são aquelas que significam a mesma coisa, mas que são palavras estritamente diferentes. Longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel, triste, melancólico, resgatar, recuperar. Se eu digo, quero recuperar minha bicicleta. Se eu digo também, quero resgatar minha bicicleta, eu tenho o mesmo sentido? Tenho. Porém, significa a mesma coisa, sim, mas é escrita diferente. As palavras que se identificam exatamente são conhecidas como sinônimos perfeitos, aquilo que significa a mesma coisa, casa, lar. As palavras que se identificam por aproximação, que também não deixam de significar as mesmas coisas, elas são chamadas de sinônimos imperfeitos, esperar, aguardar. Porém, todas, como eu disse, significam a mesma coisa, ok? Agora existem as palavras antônimas, que são aquelas palavras, que são duas ou mais palavras, que seu significado se opõe. O que quer dizer que se opõem? São totalmente ao contrário daquilo que é. Por exemplo, amor, ódio. O ódio é o contrário de amor, o oposto de amor. Luz, trevas, mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, bonito, feio, vazio. Então, as palavras antônimas são justamente o contrário do que é. Por exemplo, amor, eu digo ódio. Então, é justamente o contrário do que é aquela palavra.
hiperônimos são palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Nós veremos mais adiante. Fazendo uma comparação com a biologia, podemos dizer que os hiperônimos, seriam os gêneros, isto é, palavras que apresentam características comuns. Por exemplo, os hiperônimos são justamente aquele sentido genérico que nós falamos por cima. Por exemplo, quando eu digo aqueles animais são grandes. Então, hiperônimo, de animais são cachorros, cavalos. Então, quando eu utilizo animais, eu posso estar identificando qualquer animal. Então, animal é a palavra genérica de cachorro, cavalo, gato. Legumes, por exemplo. Tinha muitos legumes na sopa. Então, eu não estou especificando que legume é, se é cenoura, se é batata. Eu estou dizendo apenas que tem legumes. Então, legume é a palavra genérica. Eu estou falando ali por cima. Por exemplo, a outra frase, eu poderia colocar aqui galáxia. Na galáxia, existem coisas belas. Então, não estou dizendo que existem estrelas e planetas. O sentido genérico que eu estou falando é galáxia. Assim como ferramenta, como doença. Entenderam? Todos os hiperônimos, eles são palavras de sentido genérico. Os hipônimos são justamente o contrário dos hiperônimos. Enquanto os hiperônimos têm um sentido genérico da palavra, este, em específico, tem um sentido que é próprio, é específico, é aquilo. Palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos, ou seja, é aquilo realmente. Fazendo novamente uma comparação com a biologia e seus termos, os hipônimos seriam as espécies, isto é, as palavras que estão ligadas por meio das características próprias. Por exemplo, se eu fosse classificar aqui, nessa primeira ocasião, maçã e morango são hipônimos de fruta. Já a fruta são hiperônimos. Quando eu digo a fruta que eu comi era ruim. A fruta é um hiperônimo. Agora, se eu digo as maçãs e morangos que eu comi estavam deliciosas, a maçã e o morango são hipônimos. Então, é a fruta, aquela fruta de fato. Não é somente eu vou colocar o nome da fruta. Vermelho e verde são hipônimos de cor, enquanto o nome cor se torna o quê? Um hiperônimo. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Flores e árvores são hipônimos de flora. Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. Então, voltamos aqui. Os hiperônimos, como já foi falado, eles são o quê? Sentidos genéricos. Enquanto esse sentido que eu citei aqui, cachorro e cavalo, por exemplo, nessa palavra animal, são hipônimos. Então, eu coloquei aqui, para que vocês não possam se confundir, as diferenças entre hiperônimos, hipônimos. Hiperônimos são palavras que possuem significado genérico. Flor é hiperônimo de orquídea, ou seja, a flor é uma palavra com sentido genérico. E hipônimos, por exemplo, palavras que possuem significado específico. Jatobá é hipônimo de árvore. Então, a palavra árvore é o quê? Um hiperônimo. E a palavra jatobá é um hipônimo, porque é uma espécie em específico. Flor também, no caso, se torna um hiperônimo. E orquídea, o quê? Um hipônimo. Então, é muito importante se atentar a essas diferenças, certo? Agora, vocês irão copiar, responder a atividade. Irão enviar no Google Sala de Aula. Eu vou corrigir, colocar a nota de vocês poderão estar vendo. Pessoal, na próxima aula a gente continua a nossa aula, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula, certo?